Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o Leia a Bíblia Comigo. A vida toda você ouviu falar sobre a casa na rocha, a casa na areia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma outra ideia sobre esse texto. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o Leia a Bíblia Comigo. A casa na rocha, casa construída na areia, você já ouviu falar muito sobre isso. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai aprender uma outra ideia sobre essa história. Você já sabe como funciona? Corre lá, vá na sua Bíblia, leia o texto e depois volte aqui pra gente bater um papo. Você que está acompanhando esse rolê, senta o dedão no like, já faça aí seus comentários, curta, compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui Jesus está encerrando o Sermão da Montanha. E aí ele está falando, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor. O que essa repetição significa? É um atestado falando que a ortodoxia, a religiosidade, ou seja, nem todo mundo que prega, que vai na igreja, que pratica essa moral, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que tem uma vida religiosa, consegue alcançar a sociedade alternativa que Jesus veio criar. Veja bem, nós fomos levados a pensar, por conta da cultura, do espaço que nós estamos, que isso significa que nem todo mundo vai entrar no céu. Então, na sua cabeça, em algum lugar está dizendo, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, no dia do juízo final, vai entrar no céu. Uma hora Jesus vai dizer, eu não te conheço, e a gente está imaginando que a pessoa vai descer, abre uma caixinha que ela vai direto para o inferno, aquela coisa toda. E o texto não está falando sobre nada disso. Jesus está dizendo que muitas pessoas podem ter uma vida religiosa, podem ter uma vida pautada na moral da religião. Muitas pessoas podem ser seguidoras assíduas da religião, mas se não conseguem colocar, de fato, a vontade de Deus em prática, até as últimas consequências, cumprir a palavra de Jesus, até as últimas consequências. Essa pessoa não consegue ser um sinal visível do reino do humano, do reino do Filho do Homem, do reino dos céus, do reino de Deus, que Jesus veio instaurar aqui e agora. A ortodoxia, a sistemática, a teologia, a religião, ela não é suficiente para fazer você dar sinais, frutos, multiplicar. Não é suficiente para fazer você, de fato, caminhar como Jesus caminhava. Não é suficiente para fazer você acolher a proposta do reino de Deus. Infelizmente não é. A vontade de Deus é que haja um amor incondicional, que as pessoas todas vivam uma vida plena, uma vida extrema, que as pessoas sejam capazes de amar até os seus inimigos. A vontade de Deus é que as pessoas vivam com paz, alegria, justiça. Então, Jesus está dizendo, olha, algumas pessoas podem até falar, mas em seu nome nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos milagres. Quer dizer, usando o seu nome, que é a tradução que está aí em seu nome, mas não é uma boa tradução, usando o seu nome, a gente não fez um monte de coisa, inclusive coisas boas, e Jesus está dizendo, mas eu não conheço vocês. O que Jesus está falando olha, nós não temos semelhança. Você usou meu nome para fazer um monte de coisa, mas você não viveu como eu, você não se assemelhou, você não parece comigo. Você fez um monte de coisas, mas você não viveu como eu vivi. Sabe o que é muito comum? Você escuta um monte de gente usando o nome das outras pessoas para ter benefício, para ter privilégio. Às vezes você usa o nome de um amigo que é famoso para entrar numa balada. Você já ouviu aquela frase, as pessoas arrogantes dizendo assim, você sabe com quem que você está falando? O meu pai, a minha mãe é fulano de tal. Quer dizer, no nome do seu pai, que é desembargador, no nome da sua mãe, que é não sei o quê, você consegue um monte de vantagem. Mas aquilo não é você, aquilo não é quem você é. E que é mais ou menos essa denúncia que Jesus está fazendo. Você pode usar o nome de Jesus para fazer um monte de coisa, inclusive coisas boas, fazer milagres, pode expulsar demônios, você pode fazer um monte de coisa em nome de Jesus. Porém, Ele não te chamou para fazer essas coisas milagrosas, mirabolantes, em nome dEle. Ele chamou para você viver como Ele vivia. Por isso, se você não viver como Jesus,
Mesmo que você faça coisas grandiosas, você não vai ser capaz de sinalizar o reino de Deus. O que Jesus espera de nós é que nós tenhamos uma profunda semelhança com Ele, que a gente se torne cada vez mais humano, como Ele foi humano. Sendo Deus, abriu mão da sua glória, se tornou humano, o máximo humano possível, como diz o texto de 2 Timóteo. Então ele está dizendo essa mensagem para nós, de que nada adianta a ortodoxia, a sistemática, a espiritualidade, a teologia, a religiosidade, se você não for capaz de se tornar humano, assemelhar, se você não for capaz de ter sensibilidade social, se você não for capaz de dar outras respostas para além da ortodoxia. E aí Jesus diz, afasta-se de mim, porque eu nunca conheci você. Quer dizer, nós não temos semelhança, eu não sei quem você é. Você faz um monte de coisa mirabolante, mas não é como eu. Não está dentro desse projeto. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. E no imaginário religioso, como nós vivemos numa lógica e numa cultura do medo, do pânico, quando você escuta isso, alguma coisa na sua cabeça já imagina que você está sendo expulso dos céus e sendo jogado no inferno. Quando Jesus não está falando sobre isso. Essa expressão, afasta de mim, vocês que praticam o mal, é um ditado popular do tempo de Jesus, né, que foi muito mal traduzido aqui, que significa o seguinte, vocês são construtores de nada. Então o que ele está falando, nós não temos semelhança, vocês não construíram nada. Esse mal, a melhor tradução é em vão, inútil. Então Jesus está dizendo, você pode fazer coisa grandiosa, você pode fazer um monte de coisa enorme, gigantesca, mas se não for parecido comigo, tudo que você faz é inútil, tudo que você faz é em vão, tudo que você faz é uma bobagem. Vê só como muda quando você começa a prestar atenção nas traduções e quando você começa a prestar atenção no que o texto está dizendo próximo da sua língua original. Portanto, ele está dizendo, você que ouve a minha palavra, mas não pratica, você que vai na igreja, você que é evangélico, você que é cristão, mas você não coloca até as últimas consequências essa coisa que você está ouvindo, essa proposta, pode ser até muito interessante as coisas que você faz, mas é em vão. E aí ele dá o exemplo de duas coisas maravilhosas. Duas pessoas construíram duas casas. Construir casa é uma coisa difícil, é uma coisa grandiosa, é uma coisa que dá muito trabalho, que dá muito recurso. De todo jeito, construir uma casa é um processo complicado. E ele está dizendo, você pode construir sobre a rocha, que sou eu, que é Jesus, que é uma construção que pode te trazer uma segurança, ou você pode construir sobre areia. O que ele está falando é que fazer coisas grandiosas, maravilhosas, mirabolantes, que gastam tempo, recurso e energia, se não tiver fixado na proposta de Jesus, pode ser grande, bonito, seja o que for, mas é inútil, é em vão. Quando as dificuldades vierem, quando a chuva vier, quando a tempestade vier, não sobrevive, você vai ser destruído, você vai ser massacrado. Porque mesmo que você tenha construído uma casa, que é uma coisa grandiosa, uma coisa gigantesca, né? Mesmo que você tenha feito um grande trabalho, se esse grande trabalho ele não tiver semelhança com Jesus, não tiver enraizado em Cristo, na proposta de Jesus, que é essa proposta do amor, da equidade, da justiça, não serve para nada. Prova disso é que nós estamos vendo aí o campo evangélico, um monte de gente que faz um monte de coisa, o censo, inclusive, diz para nós que nós temos mais igrejas evangélicas no Brasil do que hospitais e escolas, e não muda a realidade brasileira. Continuamos com muita corrupção, com muita violência doméstica, continuamos com muita violência sexual, não muda nada. Pode ser grandioso, pode ter uma igreja evangélica em cada esquina, mas não tem semelhança com Jesus. É como a casa construída na areia, não serve para nada. E a sua vida, a sua espiritualidade é a mesma coisa. Você pode ir na igreja todo domingo, viver de jejum, oração, de abnegação, de um monte de coisa, vai no monte, campanha, faz tudo. Se isso não muda quem você é, do ponto de vista da sua humanidade, e faz você pensar numa sociedade alternativa, que não é uma sociedade da acumulação, da competitividade, mas uma sociedade da solidariedade, fraternidade, equidade, alegria, justiça e paz para todas as pessoas, não muda nada. Se você fala em nome de Jesus, mas continua achando que você tem mais direito do que os outros porque você é melhor,
Se você fala em nome de Jesus, mas acha que Deus tem a obrigação de te fazer ser dona daquele emprego porque você é crente e o outro não, que você continua achando que bandido bom é bandido morto, você continua achando que Deus é aquele que vai te garantir os privilégios porque você é escolhido, porque você ora, porque você tem relacionamento com Deus, então, é a sua casa construída sobre areia, não serve de nada, é inútil, é vão. A chuva virá e vai destruir você completamente. Esse texto é um texto catastrófico, falando sobre isso. Ou nós vivemos em semelhança de Cristo, ou os problemas vão nos destruir por completo, como a casa criada na areia. Então, o amor é o que o amor faz. Palavras não mudam o mundo. As atitudes, as ações mudam o mundo. Ouvir a ortodoxia, o fundamentalismo, a religião, sem colocar em prática e sem levar até as últimas consequências os valores de Jesus, não faz você participante da sociedade alternativa que é o reino dos céus. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.